Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that Há alguns dias postei uma história chamada Passos. Recebi várias perguntas que me deixaram curioso sobre certos detalhes da minha infância. Então, fui conversar com minha mãe. Irritada com as minhas perguntas, ela simplesmente disse: "Por que é que você não conta pra eles sobre aqueles malditos balões, já que estão tão interessados?" Assim que ela disse isso, me lembrei de muitas coisas sobre minha infância que tinha me esquecido. Esta história vai dar um contexto maior para o anterior, por isso acho que você deve ouvi-la primeiro. Embora a ordem de ouvir não tenha muita importância, a outra história antes vai fazer você sentir o que eu senti, já que me lembrei dos acontecimentos de Passos primeiro. Se tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade para fazê-la e tentarei responder. E fique avisado, as duas histórias são longas. É que fico com medo de deixar de fora algum detalhe que possa ser importante. Quando eu tinha 5 anos, fui para uma escola primária que, pelo que me lembro, era muito rígida quanto à importância de aprender por meio de atividades. Isso era parte de um novo programa pensado para deixar que crianças se desenvolvessem com seus próprios ritmos. E, para facilitar isso, a escola encorajava os professores a pensar em planos de aula criativos. Foi dada a liberdade para que cada professor criasse seus próprios temas, que durariam por todo o ano. E todas as aulas de matemática, literatura e etc. seriam planejados segundo tal tema. Esses temas eram chamados de grupos. Tinha o grupo do espaço, o do mar, o da terra e o grupo que eu pertencia, que era o da comunidade. No país que eu moro não se aprende muita coisa no jardim de infância, a não ser como amarrar seu tênis e a dividir seus brinquedos. Então, não guardo muitas memórias desse período. Só me lembro de duas coisas muito claramente. Eu era o melhor em escrever meu nome do jeito certo e também me lembro do projeto Balão, que era a marca registrada do grupo Comunidade, já que era um jeito bem inteligente de mostrar como uma comunidade funcionava, num nível bem básico. Provavelmente você já ouviu falar dessa atividade. Em uma sexta-feira, no começo do ano, eu lembro de ser uma sexta-feira porque eu estava animado com o projeto e também com o fim de semana. Entramos na sala de aula de manhã e vimos que tinha um balão preso com um barbante flutuando em cima de cada uma das nossas carteiras. Em cima de cada carteira também tinha um marcador, uma caneta, um pedaço de papel e um envelope. O projeto consistia em escrever um bilhete no papel, colocá-lo no envelope e prendê-lo no balão, no qual poderíamos desenhar alguma coisa se quiséssemos. A maioria das crianças ficou brigando pelas cores dos balões, mas eu fui direto escrever meu bilhete, sobre o qual eu tinha pensado muito. Todos os bilhetes tinham que seguir o mesmo padrão, mas podíamos ser criativos dentro dos limites. Meu bilhete era mais ou menos assim: "Oi, você achou meu balão? Meu nome é e vou para a escola. Pode ficar com o balão, mas espero que você me escreva de volta. Eu gosto de assistir Mad Max, de explorar, de construir fortes, de nadar e dos meus amigos. Do que você gosta? Me responde logo. Aqui vai $1 pro correio." Na nota eu escrevi Paracelos, bem na frente. Minha mãe disse que escrever isso era desnecessário,
mas eu achei genial e por isso fiz mesmo assim. A professora tirou uma Polaroid de cada um de nós com nossos balões e nos fez colocar as fotos dentro do envelope, junto com nossas cartas. Elas também colocaram junto outra carta, que presumo que explicava a natureza do projeto e a sincera gratidão pela participação de qualquer um que respondesse os bilhetes e mandasse de volta as fotos de sua cidade ou bairro. Essa era a ideia geral. Construir um senso de comunidade sem ter que sair da escola e fazer contato com outras pessoas de forma segura. Parecia uma ideia tão divertida. Nas 2 semanas seguintes, as cartas com as respostas começaram a chegar. A maioria vinha com fotos de diferentes pontos turísticos, e cada vez que uma carta chegava, a professora pendurava a foto em um grande mapa que tínhamos na parede para mostrar de onde a carta tinha vindo e o quão longe o balão tinha viajado. Era uma boa ideia, porque realmente ficávamos animados em ir para a escola para ver se alguém tinha recebido nossa carta. Pelo resto do ano, nós tínhamos um dia na semana no qual podíamos escrever de volta para o nosso amigo por correspondência, ou para o correspondente de algum colega da classe, caso nossa carta ainda não tivesse chegado. A minha foi uma das últimas a chegar. Quando cheguei na sala de aula, olhei para minha carteira e, mais uma vez, não tinha nenhuma carta esperando por mim. Mas, quando me sentei, a professora se aproximou e me entregou um envelope. Eu devo ter parecido muito animado, porque, quando eu estava prestes a abrir um envelope, ela colocou a mão na minha e disse: Por favor, não fique chateado. Eu não entendi o que ela disse. Por que eu ficaria chateado logo agora que minha carta tinha chegado? Primeiro, fiquei espantado por ela saber o que tinha no envelope. Mas agora entendo que é óbvio que os professores examinavam o conteúdo das cartas para ter certeza de que não tinha nada obsceno nelas. Mas, mesmo assim, como eu poderia ficar desapontado? Quando eu abri o envelope, eu entendi. Não tinha carta nenhuma. A única coisa no envelope era uma Polaroid. Mas eu não conseguia entender direito o que tinha na foto. Parecia uma parte de algum deserto, mas estava muito borrado para decifrar alguma coisa. Parecia que a pessoa tinha movido a câmera enquanto a foto estava sendo tirada. Não tinha nenhum endereço do remetente. Então, eu não podia nem sequer responder se eu quisesse. Eu fiquei arrasado. O ano escolar continuou, e as cartas pararam de chegar para quase todos os outros alunos. Afinal, não dá para se corresponder com uma criança do jardim de infância por muito tempo. Todo mundo, incluindo eu, tinha perdido o interesse nas cartas quase que completamente. E aí, eu recebi outro envelope. Minha animação foi renovada e me senti o máximo por ainda receber uma carta quando a maioria dos outros amigos por correspondência já tinha abandonado aquela amizade. Receber outra carta fazia sentido. Não havia nada além de uma foto borrada na primeira, então, provavelmente, essa era para compensar. Mas, de novo, não tinha carta nenhuma, só outra foto. Essa era mais nítida, mas mesmo assim, não consegui entendê-la. A foto tinha sido tirada de baixo, mostrando o canto do topo de um edifício, e o resto da imagem estava distorcido pelo reflexo do sol na lente. Os balões não viajaram para muito longe, e todos foram lançados no mesmo dia. Por isso, o moral ficou meio entulhado. Por isso, as regras para os alunos que ainda trocavam correspondências mudaram. E agora, eles podiam levar suas fotos para casa. Josh, meu melhor amigo, foi o segundo a levar mais fotos para casa no final do ano. O amigo por correspondência dele era muito cooperativo e mandava fotos de lugares por toda a cidade para ele. Acho que Josh levou para casa umas 4 fotos.
Eu levei quase 50. Todos os envelopes eram abertos pela professora, mas depois de um tempo parei até de olhar para as fotos. Mesmo assim, eu as guardei em uma das minhas gavetas, onde eu guardava minha coleção especial de pedras e cartas de beisebol, como aqueles cards especiais metalizados da Marvel, para aqueles que ainda se lembram. Com o fim do ano escolar, voltei minha atenção para outras coisas. Minha mãe tinha me dado uma maquininha de raspadinhas naquele Natal, e o Josh gostou tanto dela que os pais dele deram uma um pouco mais moderna do que a minha de presente de aniversário para ele, que foi lá pelos últimos dias de aula. Naquele verão, nós tivemos a ideia de montar uma barraca de raspadinhas para ganhar dinheiro. Pensamos que iríamos fazer uma fortuna vendendo raspadinhas por $1 cada. O Josh morava em outro bairro, mas no final decidimos que a minha vizinhança seria melhor para os negócios, porque os jardins do meu bairro eram um pouco maiores e muitos moradores cuidavam muito bem de seus gramados. Vendemos raspadinhas por 5 semanas seguidas, até minha mãe nos dizer que tínhamos que parar com aquilo. E só recentemente entendi o porquê de ela ter feito isso. Na 5ª semana, o Josh e eu contávamos nosso dinheiro. Como nós dois tínhamos máquinas de raspadinha, cada um tinha seu próprio monte de dinheiro, e depois nós juntávamos em um monte só para dividir igualmente. Nós tínhamos conseguido ganhar $16 naquele dia, e quando Josh me deu o meu $5, um sentimento de grande surpresa tomou conta de mim. A nota dizia: para selos. O Josh percebeu meu espanto e perguntou se ele tinha feito a conta errada. Eu contei para ele sobre a nota e ele disse: Isso é muito bom, cara. Depois de pensar sobre, concordei com ele. A ideia de que a nota tinha chegado até mim, de novo, depois de ter trocado entre tantas pessoas, me deixou boquiaberto. Corri para dentro para contar aquilo para minha mãe, mas fiquei desanimado porque ela estava distraída falando ao telefone. Então, minha história ficou um tanto confusa e ela respondeu: Ah, nossa, que legal. Frustrado, corri de novo para o quintal e disse ao Josh que tinha algo para mostrar para ele. Quando chegamos ao meu quarto, abri a gaveta e tirei de lá de dentro a pilha de envelopes e mostrei algumas fotos para ele. Comecei com a primeira foto. Vimos mais umas 10 antes do Josh perder o interesse e perguntar se eu queria ir brincar no fosso. O fosso é um buraco cheio de terra que ficava no fim da rua, antes que a mãe dele viesse buscá-lo, e foi para lá que nós fomos. Fizemos uma guerra de lama por um tempo, mas a brincadeira foi interrompida quando ouvimos barulhos nos bosques. Tinha guaxinins e gatos de rua morando por ali, mas aquilo estava fazendo barulho demais. Então, trocamos nossa suspeita do que poderia ser aquilo, para assustar um ao outro. Meu último palpite foi de que aquilo era uma múmia, mas no final, Josh continuou insistindo que aquilo era um robô por causa dos sons que ouvimos. Antes de irmos embora, ele ficou um tanto sério e me olhou bem nos olhos ao dizer: Você escutou ou não escutou? Parecia um robô. Você escutou também, não é? Eu tinha escutado e, já que o barulho realmente parecia mecânico, eu concordei que provavelmente fosse um robô. Só agora eu entendo o que foi que ouvimos. Quando voltamos, a mãe do Josh estava esperando por ele sentada à mesa da cozinha, junto com minha mãe. Josh contou para a mãe daquele robô. Nossas mães riram e ele foi para casa. Minha mãe e eu jantamos e então eu fui para minha cama. Não fiquei deitado por muito tempo, até sair de mansinho da cama e decidir que, por causa dos acontecimentos daquele dia, eu olharia todos os envelopes de novo, já que agora tudo aquilo parecia muito mais interessante. Peguei o primeiro envelope.
O coloquei no chão e, em cima dele, a Polaroid borrada do deserto. Coloquei o segundo envelope ao lado do primeiro, e em cima dele, a foto com um ângulo estranho do topo de um prédio. Fiz isso com cada uma das fotos, até que formasse um mural de 5 por 10. Sempre me ensinaram a ser cuidadoso com as coisas que eu colecionava, mesmo se eu não soubesse se eram ou não valiosas. Notei que, aos poucos, as fotos se tornavam mais decifráveis. Tinha uma árvore com um pássaro em cima, uma placa de limite de velocidade, um poste de energia elétrica, um grupo de pessoas entrando em algum prédio. E então vi algo que me deixou tão confuso que ainda hoje, enquanto narro isso, consigo me lembrar com clareza de me sentir tonto enquanto era capaz de pensar repetidamente apenas uma coisa: por que eu estou nessa foto? Vi a mim mesmo segurando a mão da minha mãe na foto do grupo de pessoas entrando no prédio, bem no fundo da multidão. Estávamos bem no canto da foto, mas não havia dúvidas de que era mesmo a gente. Conforme meus olhos corriam pelas fotos, fiquei cada vez mais nervoso. Era uma sensação muito estranha. Não era medo. Era o tipo de coisa que você sente quando está metido em encrenca. Não sei ao certo por que fiquei tão abalado com isso, mas lá estava eu, desnorteado pela sensação de que tinha feito alguma coisa errada. E esse sentimento só se intensificava conforme eu olhava para o resto das fotos, depois daquela que tinha me deixado profundamente abalado. Eu estava em todas as fotos. Nenhuma delas foi tirada de perto. Nenhuma delas mostrava só a mim, mas eu aparecia em cada uma delas. Em um canto, no fundo, na parte de baixo da foto. Em algumas delas, só aparecia uma parte do meu rosto capturada, bem na margem da foto. Mas eu estava ali. Eu estava sempre lá. Eu não sabia o que fazer. Quando somos crianças, nossa cabeça funciona de formas engraçadas. Tinha uma grande parte de mim que estava com medo de estar encrencado só por ainda estar acordado. Já que eu achava que tinha feito algo errado, decidi que aquilo podia esperar até amanhã. No dia seguinte, minha mãe estava de folga do trabalho e passou a maior parte da manhã fazendo faxina na casa. Eu assisti desenhos, eu acho, e esperei até que achasse que fosse a hora certa para mostrar as fotos a ela. Quando ela saiu para pegar a correspondência, peguei algumas fotos e coloquei na mesa em que estava sentado, na minha frente, esperando por ela. Quando voltou, minha mãe já havia aberto algumas correspondências e estava jogando algumas cartas que não a interessavam na lixeira. E então eu disse: "Mãe, você pode vir aqui rapidinho? Tem umas fotos aqui que..." Espera um pouco, querido. Preciso marcar isso aqui na agenda. Depois de 1 ou 2 minutos, ela veio até onde eu estava. Ficou parada atrás de mim e perguntou o que eu queria. Eu ainda podia ouvi-la mexendo na correspondência, mas eu só olhei para as Polaroids e contei para ela sobre as fotos. Conforme eu explicava mais e apontava para as imagens, seus frequentes e "tá bom" diminuíram, e de repente ela ficou quieta e só fazia um barulhinho com as cartas. O próximo som que eu ouvi vindo dela foi como se ela estivesse tentando respirar em um quarto onde não havia mais ar. Finalmente, a respiração agitada dela foi acalmada e ela simplesmente jogou o restante das cartas na mesa e saiu correndo para a cozinha para pegar o telefone. "Mãe, desculpa, eu não sabia sobre isso. Não fique brava." Com o telefone contra sua orelha,
Minha mãe andava a passos largos para frente e para trás, gritando com a pessoa do outro lado da linha. Inquieto, eu mexi nas cartas que estavam perto das minhas fotos. Tinha algo saindo de dentro do envelope que estava no topo, e sem pensar muito, um tanto nervoso, puxei aquilo até que saísse por completo. Era outra Polaroid. Confuso, pensei que talvez uma das minhas fotos tivesse ido parar na pilha de cartas quando minha mãe a jogou na mesa. Mas então virei e percebi que nunca tinha visto essa foto antes. Para o meu desespero, era outra foto minha, dessa vez muito mais perto. Eu estava cercado por árvores, sorrindo, mas notei que não estava sozinho na foto. Josh aparecia nela também. Era uma foto de ontem, da gente. Comecei a gritar chamando pela minha mãe, que ainda estava berrando ao telefone. Continuei chamando por ela, até que finalmente ela respondeu. O que foi? E eu só consegui perguntar, pra quem você está ligando? Estou falando com a polícia, querido. Mas por quê? Me desculpa, eu não quis fazer nada de errado. Ela respondeu algo que eu nunca tinha entendido, até ser forçado a relembrar desses acontecimentos dos primeiros anos da minha vida. Ela agarrou o envelope e a minha foto com o Josh, girou na mesa e foi parar perto de outras fotos que estavam na minha frente. Ela segurou o envelope na frente do meu rosto, mas eu só conseguia olhar para ela enquanto via toda a cor sumir do seu rosto. Com lágrimas em seus olhos, ela disse que ela teve que ligar para a polícia porque não havia nenhum carimbo postal.